Vamos lá, começando o último painel do primeiro dia, né, com a Andressa e com o Márcio, né, sobre equipes multiculturais, cultura sem fronteiras. Eles são referências, exemplos, no sentido de que eles passaram por os desafios em suas trajetórias de vida e de carreira, foram escolhidos aqui porque são referências para nós, certamente para muita gente aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no primeiro dia. Se vale alguns números, a gente tem ainda a gente tem nesse horário aqui é um horário que é um ajuste ali, mas nós tivemos muita gente interessada nessa temática, nem sempre estão disponíveis aqui, mas nós tivemos mais de 1.000 inscritos no fórum, mais de 12 países. Agora a gente estão visualizando aqui, a gente tem 56 pessoas conosco, né? A gente teve esse número maior no início, e está sendo muito rico, né? Eu vi que vocês acompanharam, a Andressa acho que acompanhou alguma parte do painel anterior, mas nós tivemos painéis incríveis e vamos ter amanhã também. Então, sejam bem-vindos a, a este painel fantástico aqui e está fechado seu fone ainda? Então, nosso desafio aqui é poder conhecer a experiência de vocês, né, em relação a equipes multiculturais. Então, acho que a gente poderia começar falando sobre isso. Pode ser pela Andressa, né, Paulette, vai contar a experiência dela, contar a história dela e também contar quais são os principais desafios que ela vem encontrando, né, dentro dessa perspectiva das equipes multiculturais. E logo em seguida o Márcio também, podendo trazer a sua experiência e vivência sobre isso. Vamos lá, Andressa, conta para a gente. Obrigado, Regina, obrigado, Adilson, pelo convite. Feliz de estar aqui compartilhando experiência. Essa temática é uma temática super complexa, adoraria ficar aqui falando horas e horas, mas vou fazer do meu melhor para poder compartilhar a experiência, a minha vivência, na verdade, com tudo isso. Falar para todo mundo que quem quiser me acessar pelo LinkedIn, é só buscar pelo meu nome, só escreve que é do Fórum Internacional de Experiência na Liderança, que daí eu já sei de onde está vindo, porque eu recebo muito convite, principalmente de produtos de venda, e aí eu já aceito vocês. Mas eu vou começar tentando fazer essa audiência sentir o que é receber e como é lidar com esse desafio multicultural. E eu acredito que existem duas grandes reações, e eu quero que vocês sintam essa reação comigo. Então, eu vou começar pelo como a grande maioria reage, né? Então, vamos imaginar uma situação, vou tentar fazer isso por Zoom, que eu gosto desse desafio diário que eu tenho. Eu quero começar pedindo para que as pessoas pensem em algo que elas não gostam de fazer, um exemplo, cozinhar, e logo depois eu quero que você imagine alguém te pedindo para você cozinhar. Ou seja, cozinhar um ovo pode ser uma catástrofe ou pode ser que você descubra um talento, né? Pode ser que você seja talentoso, você pode ser um chefe de cozinha. E logo depois, eu quero que vocês imaginem outra situação, e aí eu vou começar a falar que essa sou eu, tá? Então, por exemplo, alguém chega para você e fala: eu tenho uma situação super complexa para resolver e eu preciso da sua ajuda. Então, a minha reação é: sério, me conta o que você tem para resolver. Você vai ter que lidar com diferentes culturas. Nossa, sério, de que continente? Todos. Verdade. E como funciona a questão de horário, né? De fuso horário? A hora que você está fechando o seu dia, tem gente que vai estar começando. Nossa, que legal! Então, essa sou eu, é a forma que eu encaro, né? Quanto mais você vai me dando informação, mas aquilo para mim vai sendo realmente uma oportunidade de eu poder aprender um monte de coisas novas. Então, eu começo, na verdade, essa prática
falando como é que nós queremos olhar as coisas, né? Que prisma a gente quer dar para essa determinada situação. E quando nós somos colocados frente a estes desafios, né? Se a gente imagina um submarino, a competência técnica, eu acho que todos nós temos, né? Todos nós tentamos nos especializar em diferentes áreas. Quando você se gradua em algo que vai te preparar tecnicamente para você exercer sua profissão. Mas se a gente olha para baixo do submarino, e aí eu acho que é o grande papel, né, do RH, esses líderes estão olhando o quanto você é resiliente, o quanto você lida com mudança, como é o teu perfil de liderança. Acho que tem uma série de coisas um conjunto, né, de competências que são observadas para que você seja colocado dentro desse novo desafio. Então, quando a gente transporta isso para a questão de multicultural, você não vai receber um livro com um guia de como lidar com culturas, não é verdade? Você vai viver aquilo. Eu não falei no início, mas eu sei que isso está divulgado. Hoje eu sou responsável pela área de marketing na Cardinal Health. Eu tenho Europa, Ásia e América Latina, que são completamente distintas em todos os aspectos. Então, eu assumi esse novo desafio tem mais ou menos 11 meses, faz 11 meses que eu estou nessa posição, e aí eu fui colocada aí, né? Então, eu provavelmente fui avaliada, né, a resiliência, todas essas coisas, e fui colocada nessa nova função, sem nenhum guia prático, óbvio. E tem algumas coisas que o Google não te responde, tá? Tem algumas coisas que ele não te responde. Vocês devem pensar e falar, a Andresa tá louca. Não, tem coisa que o Google não responde, apesar de ele ser uma ferramenta maravilhosa. Como não, Andresa? Como não? Às vezes a gente está preocupado com coisas tão complexas, do tipo, nossa, agora eu tenho um território enorme, meu Deus, qual é o mercado que vale mais? E não sei o quê. Enfim, você está com coisas tão complexas na sua cabeça que você esquece das coisas muito básicas. E eu vou começar falando nessa prática com uma palavra muito forte, que para mim é o que mais eu usei durante essa transição, que se chama respeito. Respeito ao quê? Aos diferentes fusos horários que você vai lidar. Respeito à pessoa que vai começar a te ensinar os desafios que ela tem dentro do país dela. Né? Se eu estou disposta a aprender, e é um trabalho que você começa do zero, eu não vou marcar uma reunião com essa pessoa às 9 da noite dela. Pode ser que às vezes seja minha 9 da noite. É um sacrifício que eu vou ter que fazer para poder aprender. Faz de conta que eu estou entrando no MBA. E ok, aula do MBA à noite, eu vou aprender com isso. E eu vou falar uma coisa para vocês, exemplos práticos. Às vezes eu recebo convites para reunião às 4 horas da manhã. E eu vou lá e coloco assim, ó, declinar, editar resposta. Estou declinando essa reunião porque neste horário eu estarei dormindo. E coloco um emoji, assim, coloco um emoji com uma carinha bem linda, para que as pessoas comecem também a entrar e entenderem que as empresas estão cada vez mais globais. A gente tem que tomar o tempo de entrar no calendário de uma pessoa que você está agendando uma reunião. Geralmente está ali o slot que ela tem disponível para conversar, para trabalhar, né? Os horários, né? Que cada país tem um horário diferente de trabalho. Então, isso para mim é respeito, né? Respeito pela pessoa que eu vou interagir, e eu estou me dando trabalho. Ou seja, isso se você perguntar para o Google, ele não vai te responder. Isso é bom senso, de verdade, é um bom senso, é realmente, ok, deixa eu entender, né?
qual é a diferença de horário? Eu estou a 6 horas da Europa, eu estou a 12 horas da Ásia, eu estou a 2 horas de alguns países na América Latina, e da Austrália eu estou 14. Então, assim, é realmente bastante diferente. E no final das contas, quando você pega a mão de como funciona cada país, tem país que funciona mais durante a manhã, tem país que funciona mais durante a tarde. O México, por exemplo, quando tem que agendar reunião, às 4, 5 da tarde funciona muito melhor. Se eu colocar todo mundo numa reunião no México às 8 da manhã, vai todo mundo ficar calado, ninguém vai falar nada. E isso eu adquiri com o tempo, né? Assim, você vai conhecendo as pessoas, você vai entendendo como elas funcionam, e essa é a grande, eu acho que é uma coisa que eu digo que é tão simples, mas que realmente é importante quando você está movendo para está atendendo um país que tem uma cultura diferente. Então, diferença de horas, respeito, eu acho que é super básico. Segundo, que eu acho que vai ser até o último que eu vou tocar, porque a gente tem aí 15 minutos para tocar no assunto. Escuta ativa, né? E se tiver que colocar uma proporção disso, foram 80% escutando, 20% falando. Imagina isso para uma mulher. Isso realmente é desafiador, porque muitas vezes, isso é uma coisa interessante, os problemas são muito similares. A forma de resolver que é distinta. Cada um vai por um caminho. E você não pode bloquear essa criatividade quando você lidera equipes, né? Ou seja, você vai lá e você é o facilitador, você não pode realmente entregar a resposta. Então, a forma que cada um vai chegar no resultado vai ser diferente. Mas no final vai todo mundo vai chegar no mesmo resultado. Então, a escuta me ensinou a observar como as pessoas se comunicam, como eu devo fazer perguntas, como elas respondem a perguntas mais desafiadoras, se é que eu posso fazer algumas perguntas desafiadoras em alguns países. Quais são essas reações? E tudo por Zoom, né, gente? Então, assim, eu já entro falando, vamos ligar a câmera a todo mundo que eu quero olhar nos olhos de todos vocês, porque senão você não consegue captar nenhum tipo de reação. Então, isso é uma coisa que é mais desafiador com a questão da tecnologia. E o tipo de problema, como eu disse, o tipo de desafios que cada um tem é realmente o que essa pessoa está sentindo ali no mundo dela, e você precisa entender como que eles pedem ajuda, né? Porque às vezes a pessoa está me falando assim, eu estou prestando atenção, aí eu fico pensando na minha cabeça, será que ela está me pedindo ajuda? Ou será que ela está me contando? Então, a questão de ter essa escuta ativa é algo bastante importante, e eu acredito que é desafiador para todo mundo a gente escutar mais. Realmente é algo que eu acho que para todo mundo é muito, 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 muito desafiador. Então, escutem muito os desafios que eles têm, observem a reação, né? Porque isso vai ser importante para você construir essa conexão. Porque, no final das contas, o que a gente busca para entrar no mundo do outro? A gente busca se conectar, achar uma conexão em comum, né? Eu sou Paulette, então com o pessoal da Itália, eu já estudei toda a história da minha família e já fui falar com eles da cidade que meu avô nasceu, porque você busca conexão, não é verdade? Você busca um assunto para poder se conectar. Agora, tem gente que você não vai achar nenhum ponto de conexão naquele momento, mas se você tiver essa escuta, com certeza vai levar mais tempo, pode ser que leve um pouquinho mais de tempo, mas você vai com certeza chegar lá. E no final das contas, por mais que seja complexo e desafiador, todos nós sairemos aprendendo algo novo. Essas pessoas juntas são uma potência, então acho que ganha a empresa, ganha quem está liderando, ganha o cliente, ganha todo mundo para solução, para fechar os projetos, para solucionar um problema, mesmo que haja conflito, e tem, né? Às vezes todo mundo quer falar ao mesmo tempo, mas você também é treinado em como gerenciar esse tipo de conflito com tanta gente diferente. E eu realmente costumo encarar tudo como um aprendizado. Vai ser difícil, mas terão momentos de glória, eu tenho certeza disso, onde todos sairão ganhando.
E, por último, eu quero falar e deixar o gancho para o Márcio, que vai ser o próximo a falar, que dentro de tantas indiferenças, existe uma única coisa que é semelhante, que são as pessoas. Somos todos seres humanos. Estamos lidando com gente que tem sentimentos, que tem diferentes humores, que tem diferentes objetivos e metas, que respondem de forma diferente aos desafios. Mas somos pessoas, somos seres humanos, né? Então, por mais diferente que seja essa cultura, ali dentro existem pessoas querendo atingir um objetivo, porém com caminhos diferentes. E nós, como líderes e facilitadores, precisamos ter essa flexibilidade para poder ajudá-los. Mas eu de verdade, nesses 11 meses, eu tenho me divertido um montão. Para mim é uma diversão, porque realmente eu encarei como um aprendizado. Então, Fantástico. passo para o Márcio agora, dar continuidade. Bora lá. Quer falar alguma coisa, Adilson? Posso pegar a bola Não, pode, já criou a dinâmica, que está ótimo. Legal. Boa noite aqui, porque eu estou em São Paulo, Brasil, para quem está aí com a gente. Puxa, foi muito legal, assim, até quando teve o convite, né, do Adilson e da Regina, é algo que a gente vive no dia a dia, né, está exposto à questão multicultural, mas no bate-bola, no aquecimento que eu fiz com a Andresa, né, muita coisa surge que a gente nem se dá conta que está lidando com essa multiculturalidade, né? E eu fiquei pensando muito, principalmente, sobre as perspectivas da multiculturalidade, né? Porque hoje a gente fala sobre exercício de liderança. Hoje eu sou responsável pela diretoria de marketing da Monster, aqui no Brasil, e eu lido de uma forma diferente com outras posições que eu tive, né? Além de liderar, ter subordinados, né? Que você tem que motivar, apertar um botão da cultura que o cara vive, né? Para ver como é que vai ter uma resposta esperada de um comportamento. Eu tive outras vivências de lidar com board multicultural, né? Quando meus pares são multiculturais, né? E para a gente que vive no Brasil, eu falo que é um grande privilégio, porque você tem diferentes culturas dentro de um mesmo país. Então, a gente tem que olhar para essa parte da multiculturalidade, do meu ponto de vista. Todos nós, no final do dia, né, estamos lidando com culturas diferentes que vão impulsionar aí comportamentos diferentes. E o quanto, aí, dividindo um pouquinho da minha experiência, acho que eu gostei muito do que a Andresa traz, né, para a gente, que no final do dia são pessoas, né? E aí, falando um pouquinho de semelhanças e diferenças nesse ponto de vista, eu acho que, ao final, todos vão ter o mesmo objetivo, né? Mas como a gente dá entendimento para esse objetivo, aí a camada de cultura, ela traz a compreensão dessas pessoas do outro lado, né? É quase como se eu tivesse que reaprender a falar quando você está falando com uma equipe multicultural, porque a forma com a entonação, e aí eu vou dar alguns exemplos, né? Eu quando trabalhei numa equipe América Latina, né? E somos todos muito passionais, muito, né? Apesar de muito parecidos no tom, eu aprendi uma coisa que, né? Nessa coisa da pandemia, com a comunicação virtual, e gostei do que a Andresa trouxe a questão do emoji para dar uma quebrada, né? Eu sou um cara que eu falo muito também, me exponho bem e gosto dessa interação, de achar os pontos de conexão. Mas, às vezes, a agenda com a demanda que a gente tem com o WhatsApp, que vira uma nova ferramenta de trabalho, o Teams, né? No meu caso, todo mundo te acessando por diversas frentes. Às vezes, você usa da objetividade, né, para lidar com que os assuntos caminhem, né, para que as pessoas possam tomar as decisões e desenrolar os processos. E, às vezes, um ok escrito em caixa alta, né, bate para um de um jeito, que bate para o outro, pô, legal, me livrou a vida, né? Eu tive diversos, e dependendo aí, não vou nem colocar essa camada de geração, né? Quando você coloca de um jeito o emoji, para um é falta de respeito, para o outro é pouco legal, tá engajado. Então, eu só queria trazer falando um pouco da perspectiva de multiculturalidade, do ponto de vista de linguagem, o quanto a gente precisa se atentar na forma de se expor, né? Porque isso dá uma entonação, isso pode guiar uma influência, uma governança, um engajamento de um time, por um lado, né? E aí a escuta, que a Andresa falou muito, a percepção,
hoje com equipes remotas, né? A complexidade está, inclusive, muitas vezes por vídeo, e você entender os sinais que o corpo dá, né? Então, e aí, para a gente voltar aqui, de repente, abrir um bate-bola, eu tive uma outra experiência de ter um board multicultural. E eu acho que quando você está nesse exercício de liderança, eu aprendi, e aí vou trazer uma outra perspectiva, que a Andresa trouxe na questão das pessoas e do respeito. Para mim, eu tive uma leitura que foi muito produtiva para mim do Patrick Lencioni. Ele fala sobre a questão da vulnerabilidade das pessoas e que para a gente construir as relações, ela está muito balizada na questão de você ter a relação de confiança. E eu acho que quando você coloca essa camada da relação de confiança, do virtual, né, do que é uma pessoa confiável ou não, e eu aprendi que a confiança, para mim, era diferente do outro. Quando eu vivi um board multicultural, né, que era uma empresa alemã, e que muitas vezes, no momento onde descarrilhava um momento de tensão, ou um momento de decisão, o ponto de conexão dessa vulnerabilidade para todo mundo era o idioma. Porque quando você fala alemão, você se torna uma pessoa confiável. E eu não entendia aquilo. Então, o quanto a cultura, né, determina a linguagem universal ali da reunião foi o inglês por muito tempo, os executivos ficaram aqui por muito tempo e também falavam português, mas olha como a gente tem que estar com a escuta e com a percepção muito aguçada para entender que, né, para o outro, a linguagem, no momento onde eu vou me sentir confortável para tomar uma decisão, né, num ambiente multicultural, às vezes é a língua, o idioma. Então, eu acho que é o ponto de conexão para mim quando a gente lida com essas diferentes perspectivas da multiculturalidade, seja fazendo gestão de pessoas, gestão de processos, ou até com board, ou pares multiculturais, é a gente achar aonde que a gente vai conseguir construir essa relação de confiança, que para mim é o pilar que está aqui embaixo, né? O que a Andresa chamou de somos todos pessoas, né? A gente acaba se engajando e dando abertura para o outro, e tendo a escuta e tudo mais, quando existe essa relação clara de que eu confio e que eu posso me expor vulnerável e que eu posso me sentir tranquilo em dizer decline aqui uma reunião das 4 horas da manhã porque eu estou num ambiente seguro, né? Eu vejo um pouco por esse caminho, dividindo aí um pouquinho da minha experiência sobre o tema. Uau, uau. Rê, eu tenho uma pergunta, mas como eu conheço a trajetória de vocês, ela pode desconectar nesse momento. Deixa eu ver se a Rê tem uma pergunta agora, senão depois vai trazer para o grupo, e depois eu quero fazer uma pergunta aqui, porque como eu conheço a trajetória de vocês, é uma pergunta de origem ali, né? De origem, de início de carreira. Rê, pergunta? Alguma colocação ali, alguma pergunta para eles? Então, na realidade, eu queria saber, do ponto de vista da multiculturalidade, se vocês encontram, por exemplo, semelhanças, né? Quais seriam as semelhanças ou as diferenças entre culturas? Que trouxesse, por exemplo, algo que pudesse ser essa conexão ou esse imã. Existe isso? Do ponto de vista, vou colocar aqui minha perspectiva, né? Eu acho que quando você fala de multiculturalidade em termos de semelhanças, eu não consegui ainda achar um ponto, a não ser as pessoas, que foi o que a Andresa colocou, né? Cada cabeça é uma sentença vindo de, enfim, descendências, e aí, se a gente for mais para trás, aí tudo se explica, né? O que eu vejo, e eu concordo com a Andresa, é que nas diferenças estão as potências, né? Então, as diferentes perspectivas, né? Quando a gente vai escolher a multiculturalidade para determinado tipo de projeto, eu acho que, inclusive, a gente hoje em dia, como liderança, muitas vezes não se atenta a isso, a escolher por que eu vou colocar uma pessoa americana para determinado projeto, né? Ou o que a gente pode extrair melhor dentro do grupo quando você tem um latino, né? Essa perspectiva de olhar para essas diferenças e canalizar isso para a gente ter os resultados potencializados, eu não vejo hoje, né? Eu, por exemplo, não faço a seleção de equipe pensando nisso.
E eu acho que é uma potência que a gente perde muitas vezes e está na mão, né, dos executivos. E muitas vezes, Regina, nem a própria empresa se dá conta de alguns aspectos. Eu vou te dar um exemplo clássico. Vamos fazer treinamentos de produto para mercados internacionais. Eu já começo com uma pergunta para já começar os primeiros minutos da reunião, todo mundo pensando. Eu pergunto, em que idioma vai ser? Ah, vai ser inglês. Seguro que vai ser em inglês? Eu falo. Tem certeza que a gente quer passar conhecimento de produto que a pessoa está vendendo lá na ponta no seu mercado local em inglês? É isso mesmo? Qual vai ser a absorção disso? Então, às vezes, a própria empresa não se dá conta e a gente, como líder, vamos fazer uma pesquisa, vamos perguntar se o pessoal domina inglês. Aí eu pergunto para quem é do RH. A pessoa acaba de ser contratada, ok? E aí você vai perguntar para o cidadão: você Você consegue entender um treinamento em inglês? É óbvio que a resposta vai ser sim. Ninguém vai se expor em dizer não, me entende? Então eu acho que essa questão da gente também se colocar um pouquinho no lugar e entender como vai ser isso lá no seu mercado local, faz sentido? Ou é melhor a gente montar equipes funcionais e ter o treinamento em português, o treinamento em espanhol, o treinamento em inglês? Ou seja, às vezes eu percebo que a própria empresa não se dá conta do quanto tem esse desafio dentro das suas equipes. Então, vocês estão trazendo que, no caso, essa sensibilidade, né, da liderança, nesse sentido, de reconhecer a multiculturalidade, que existe uma tendência a privilegiar e preservar, né, essa cultura, é fundamental na liderança de um projeto, né, de uma liderança de equipe, num processo como esse, né? Sim, E exato. muitas vezes... Pode falar, Brenda. É o exemplo do ok que você deu. O ok em maiúsculo e o ok minúsculo podem ter vários significados. E eu acho que muito também de onde fica, né? Qual é a procedência da companhia. Isso, a gente esquece de uma outra camada de cultura, que é a cultura organizacional. Então, o que vai ditar, né? Hoje eu estou numa empresa que ela é americana, né? Eu estava numa empresa alemã antes. E aí os exemplos que eu dei, né? A forma como você lida, né? De governança, da tomada de decisão, a comunicação interpessoal, o que é compliance, o que não é, o meu ok, o que pode virar, né? E a forma como você olha, inclusive, para o tema das equipes. Uma coisa é você encarar, né? Hoje eu estou em mercado internacional, porque o headquarters fica e o maior business da companhia hoje é Estados Unidos, né? Hoje eu estou a gente brinca do Others, né? Porque a companhia está toda voltada para um estado. Então, toda tomada de decisão, né? Não passa por vamos escolher qual é o idioma. O idioma é inglês, né? Quando a gente vai fazer qualquer tipo de comunicação é em inglês. E aí a gente obviamente fala que é mercados internacionais e que tem que haver uma tropicalização e tudo mais, mas no final do dia é uma cultura americana. Então a gente esquece que tem uma coisa que sobrepõe também. Nessa perspectiva, a cultura não seria o que faz a liga da multiculturalidade? Por exemplo, uma empresa global. Você está numa empresa, por exemplo, alemã, que tem diferentes regiões, ou uma empresa americana em diferentes regiões. Ela não tenta uma preservação nesse sentido, embora as suas equipes estejam em outros países? Não tem uma autopreservação da cultura da organização, que é global? Meu ponto de vista é que o que prevalece, quando a gente fala de pessoas e cultura organizacional, é a cultura organizacional. É local. Né? E por isso que intimida, muitas vezes, que as pessoas se exponham. Né? Eu tive muita dificuldade no início da pandemia, por isso, porque não vou abrir a câmera ou porque, assim, são coisas novas, né? Então, assim, se a cultura organizacional me diz que eu posso me preservar como pessoa, né? Eu preciso estar disponível, mas não preciso me expor à imagem, por exemplo, né? No exemplo de vídeo aqui. Eu estou seguro, isso é a segurança para mim. Mas aí, para nós, como gestor, eu preciso ter as reações, para eu também exercer meu papel de liderança, eu tenho um limite. Então, o que sobrepõe
o que fica, o que prevalece é a cultura organizacional. Uhum. Muito bem, muito Bem, bom. tem uma pergunta aqui do Alexandre Carvalho, qual a principal competência que ele tem que ter para criar esse ambiente seguro para as diferentes culturas? Então, gostaríamos de ouvi-los aqui, que acho que a pergunta é bem importante. Aqui, se de alguma forma vocês colocaram, responderam, mas acho que vale. Eu posso começar falando que eu acho que quando você se dispõe a escutar, né, o outro lado e também engajar um pouco com... Porque todo mundo vai te trazer um desafio que eles têm, um problema que todo mundo está tentando resolver, enfim. Independente do projeto que você tenha para entregar, muitas coisas vão acontecer ao redor desse projeto. E à medida que você vai... Eu vejo, por exemplo, comigo funciona muito ter esses encontros que a gente chama de one-one. A cada 2 semanas eu me conecto com as pessoas e a gente fala 30 minutos e essa sessão de 30 minutos é dela. Ela pode falar para mim, ela pode trazer o que ela quiser. Então, eu acho que esses espaços vão criando... eu posso contar com ela. Ela está entendendo, ok. Então, eu acho que você dá essa importância e esse espaço, essa conexão com a sua equipe reservada é legal. Vai te abrindo um pouquinho mais para que eles também possam saber que você está entendendo o desafio que eles têm a nível local e que eles podem contar com você, né? Porque quanto mais eles podem contar com você, mais eles vão antecipar as coisas que podem acontecer, os atrasos que podem acontecer, enfim. É um quebra-cabeça, vai se conectando tudo. Então, essas sessões de 30 minutos, para mim, funcionam bastante. Legal. E aí é um reforço também, no sentido de que que alimentos você está estabelecendo e fortalecendo com essas pessoas, com a sua equipe? De confiança, que foi um dos pontos que já foi colocado aqui. Então, aquele momento que você cria essa abertura para fazer isso, né? E ninguém vai fazer isso por você, né? Esse é o ponto. Show de bola. Márcia? E eu vejo... Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Eu vejo que trabalhar com multiculturalidade é uma masterclass que você não vai ter em MBA nenhum, porque se despir e estar afim. Qual é a competência que eu acho que você precisa ter? Querer aprender, porque você não sabe de nada, né? Você aperta botões. Eu falei do ok, acho que para mim isso foi um grande aprendizado. Depois de meses eu fui descobrir que o ok estava incomodando e que aquilo estava me afastando, né? Por uma coisa que me desconectava ao invés de me conectar, né? Então, eu acho que é você ter essa escuta aí pensando de forma mais ampla, né? Como liderança mesmo, reforçar os aspectos de liderança, de escuta, de empatia, de, né, se colocar como líder frágil, vulnerável, né? Porque às vezes a distância também te coloca numa posição que o outro está te vendo lá, ele não sabe nem o que está acontecendo aqui, tá, né? Colocando um monte de regra, né? Vem aqui sentar um pouquinho do meu lado, e às vezes quilômetros de distância. Então, essa questão do se colocar frágil, se colocar com empatia, escutando, observando, né? E aí, como a Andresa trouxe ferramentas de one-on-one, enfim, acho que para cada um acaba funcionando de um jeito, mas se despir. É uma masterclass mesmo. Para mim tem sido. Para mim também. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês dois, e aí eu tenho, né, por acompanhar a trajetória, a carreira de vocês, por ter esse contato, eu tenho informações privilegiadas aqui, que eu tenho a resposta, eu tenho parte da resposta para a pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Né, vocês construíram carreiras extraordinárias, né? E eu lembro que numa das conversas com a Andressa, ela comenta do início de carreira sendo recepcionista, se não me falha a memória, ok? Yes. E uma passagem da trajetória do Márcio como faxineiro da Disney, lá, né? Então, a minha pergunta para vocês,
aqui é o que nessas funções que vocês digitaram tem, nessas funções, nessa experiência, tem que você ainda usa até hoje. Eu tenho a resposta para essas duas perguntas que eu tenho que fazer, parte delas, né? Porque é uma parte que tem vocês. Né? Então, o que, que tem aquele mindset lá da Andressa, começando a trajetória como recepcionista, que abraça esse conceito complexo, né, gigante que é hoje, na posição que você ocupa hoje. Da mesma forma, também para o Márcio, que tinha naquela vivência, aquela situação, nesse exercício de ser faxineiro da Disney, que abraça essa questão de sem fronteiras aí da transculturalidade. Então, bora lá. Quem que começa? Ladies first. Eu sempre essa falo para o não, Márcio. parece que essa pergunta é de professor, né? Desculpa aí. Mas parece que uma pergunta de professor. Eu sempre falo para o Márcio, ladies first, ele já sabe. Para mim, primeiro que você tem uma boa memória, né, Adilson? Já sabemos todos, né? Sempre. Eu acho que, para mim, o que existe e é presente até hoje, é não se conformar com o status quo. Eu acho que isso, para mim, é o que eu carrego sempre para onde eu vou. Ou seja, lá, quando eu tinha 15 anos, eu entrei numa escola de inglês que eu fui contratada para atender o telefone. E aí, quando terminou o dia, eu falei para a dona da escola, mas esse telefone não toca. Você não precisa de aluno nessa escola? Não seria bom a gente ter mais alunos? Sim, esse é o objetivo, ela falou para mim. Eu falei, bom, então eu vou fazer na época era panfleto, né? Eu vou fazer uns panfletos e vou entregar. Tudo bem? Ela falou, tudo bem, fiz um panfletinho, fui lá, oi, tudo bem? Então, assim, eu não se conformar com a escola vazia naquela época foi demais, a gente teve que contratar mais professor, porque o pessoal começou a procurar a escola, tal. Então, eu acho que a questão para mim é não se conformar com a forma que as coisas estão, porque se alguém está chamando você para um novo desafio, é porque eles querem mudança, querem atingir outros resultados, e isso realmente só vai ser feito se você fizer alguma coisa diferente, né? Então, para mim, o grande aprendizado é, ok, o que eu posso fazer? Eu sempre sou chamada para provocar mudança, sempre, a vida toda. Meu currículo é fusão de empresa, receber equipe nova. Desafio pouca bobagem, né? Desafio pouca bobagem. Não. Fusão e aquisição é aonde realmente eu navego. Então, para mim, e eu gosto de pessoas que trabalham comigo que não estão conformadas com o status quo. Então, eu percebo que as pessoas que trabalham comigo, elas têm esse nível de abertura, de me falar. Esse mês, por exemplo, a gente está fazendo plano de marketing, e eu recebi uma pergunta de uma pessoa da minha equipe. Eu não concordo com essa estratégia, ela falou para mim. Eu fiz por 5 minutos e falei, me conta mais sobre isso. O que a gente pode fazer de melhor? Então, eu acho que as pessoas também se sentem, que está ligado com tudo que a gente falou aqui, escutar, confiança, ter esses momentos, né? Eu acho que quando você vai construindo isso, as coisas vão tomando outra proporção. Então, o que eu uso hoje é não me conformo com qualquer coisa, já tenho a fama, já sou famosa por isso, e busco sempre coisas que eu possa aprender, que possam mudar um cenário de uma empresa, seja em qualquer área. Estou sempre procurando a busca por poder fazer as coisas melhores. Fantástico, muito bem. Que assim, a ideia também de nós aqui como moderadores, né, como facilitadores do painel, é de trazer essa riqueza de experiência. Nesse caso, eu tenho uma informação privilegiada que a Regina não tem, né? No caso da minha companheira de painel aqui, e que ela é importante, porque traz uma questão que é
desse protagonismo, né? Então, você tinha um papel de fazer a recepção, mas não é só de receber, não é um processo passivo isso. É de receber as pessoas, estar atento e potencializar essa interação, que tem a ver, que tem a ver com essa questão das equipes multiculturais, de você romper fronteiras. Não tem as fronteiras. Então, o limite que se coloca, que às vezes nós mesmos colocamos, é um limite que alguém colocou para a gente, não é um limite que... Então, peraí. E aí a ousadia sua, né, meu? Mas não atendo ninguém, ninguém liga aqui, sempre precisa de aluno, então o que a gente faz com isso? E isso, eu acho que essas questões, né, e essa temática desse painel é muito bacana, porque ela instiga a trazer o melhor da gente, né? No caso de vocês, isso é muito claro, né? E isso foi convidando. E aí, quando eu falo assim, cultura, né? Assim, desafio pouco é bobagem, né? Então você fala assim, meu, mas para isso, é o que te mobiliza, então, de como, se posicionado bem as pessoas com esses seus talentos, elas vão trazer o melhor, né? E é essa questão que você traz, no sentido de que, mas eu sou a head da área, e daí? Alguém do seu time está te questionando, e se não questionar, essa pessoa pode jogar contra ou remar contra, você tem um problema maior, então me fala mais a respeito, traz mais, busca esse entendimento. Essa é uma questão também para se trabalhar com equipes multiculturais, essa abertura desse mindset, de não achar que você tenha respostas para tudo, né? Esse é um ponto que é super bacana. Márcio? Olha, não sei se é a resposta que você quer. Não. Né? Não é a resposta, né? É que assim, eu falei que eu tenho parte da resposta. Tá bom. Quando eu fiz a pergunta, porque conhecendo sua trajetória e seu talento. É como da Andressa, eu tinha uma parte da resposta. Mas quem der a resposta é vocês, mas assim, eu consigo enxergar um pouquinho, né, desse cruzamento. Bora lá. Só não, contextualizando um pouquinho, né? Eu participei lá atrás da minha carreira num programa internacional como universitário e fui para a Disney. E entre as opções que tinha o processo seletivo da Disney do Brasil. Um dos pios era falar inglês, porque eu ia trabalhar nos parques, e eu tive que escolher, né? Tinha as prioridades entre as funções, que era trabalhar nos brinquedos, né? Apertando o botão em operações, tinha a parte de alimentos e bebidas, e eu escolhi a limpeza do parque, né? Como prioridade número 1, e consegui, glória alcançada, fui lá limpar os parques da Disney. Mas eu acho que tem uma situação que eu acho que compartilhei em algum momento isso com o Adilson, o quanto a gente esquece que, pegando o gancho que a Andressa falou, que somos todos pessoas, né, por detrás das nossas funções, e que temos as nossas necessidades de reconhecimento. E eu, enquanto que a gente chamava de custódio lá na Disney, né, que era o faxineiro do parque, o quanto a gente precisa ter um olhar, precisa entender o outro, ter a empatia, porque é uma posição tão importante dentro do parque, né? E hoje você olha para a Disney, ela está sempre em um brinco, né? Porque tem essas pessoas. Só que enquanto exercendo essa posição lá, eu me senti invisível, porque as pessoas você não vê, né? Então hoje mesmo eu trago isso para mim, que independente da função, né, que a pessoa esteja exercendo, às vezes é um back-office, às vezes é algo de protagonismo, coadjuvante, né? O quanto a pessoa precisa se sentir viva, isso motiva as pessoas, né? E às vezes a gente não percebe, por ser algo repetido, ou algo que acontece naturalmente por algum processo, né, que existe uma pessoa por detrás. Então, o que eu trago muito comigo dessa experiência é o não tirar de mim aquela sensação que por alguns dias eu passei, né, de que aquela multidão passava por mim, eu via muito valor, eu escolhi fazer aquilo. Foi uma escolha minha, não foi que, né, eu escolhi trabalhar em operações e sobrou a vaga, a posição de custódio. Não, eu escolhi pela liberdade de interação com as pessoas, porque quem fica ali apertando o botão não ia ter a liberdade de andar pelo parque, conversar com as pessoas. Só que eu estava exercendo uma função
que não tinha, aos olhos das pessoas, valor. E por detrás tinha eu que tinha o meu valor. Então, eu tento sempre olhar para isso, né? Que cada um tem o seu valor, isso às vezes a gente não pode esquecer, independente do que a pessoa esteja exercendo. Foi esse um pouco da minha vivência lá atrás, né? Porque não tem, a pior coisa é sentir-se, isso em qualquer relação, né? Sentir-se morto. E quando a gente está falando de uma relação comercial entre empresa e funcionário, para ter esse rusgo, um minuto. Verdade. Nossa, que... Bom, Rê, quero ouvir a Rê ainda, porque tem estou trazendo meu complemento para essas falas. Esse é o ponto. Quando a gente fala dessa questão das equipes multiculturais, assim, o quanto eu entendo a necessidade do outro e considero o outro, incluo o outro, né? E às vezes a posição hierárquica, que eu estou trazendo uma coisa que é de vocês nessa conversa. Né? Bom, mas vocês são head diretores, têm uma trajetória fantástica, é legal, mas é só para mostrar para muita gente que está chegando aqui com a gente, que tem momentos diferentes de carreira, coisa que vem com a gente e que eles permaneceram vivas, de um valor fantástico e extraordinário, que faz vocês ser quem vocês são, executando a atividade com os desafios que vocês têm. Isso é um valor ímpar e a gente precisa estar sempre conectado com esse processo. Então, nós temos filhos, né? Vocês têm filhos, né? Então, que orgulho, né? Orgulho no sentido de um valor bacana de os filhos de vocês ouvirem essa fala de vocês, dessa origem. Isso é ímpar, isso é ímpar. E eu estou falando não só para vocês, estou falando para todo mundo que está ouvindo isso aqui, que é um valor, é o que levou vocês a construir esse legado tão extraordinário aí, que tem muita coisa para colocar. Então, eu estou falando de humanização aqui. Então, assim, olha, esse cara que tem esse papel ali, que é um valor de um trabalho pouco conhecido, reconhecido, não pode ser assim. E aí volta na fala do seu Monteiro lá, né, que falou lá, né, você não pode mudar o sistema, mas você pode fazer alguma coisa para as pessoas que estão envolvidas com o que vocês fazem. E esse é o ponto ali, quando a gente fala do Fórum Internacional de Experiência da Liderança, é essa experiência que tem um valor ímpar na trajetória, na construção, porque essas histórias, aquele momento anti-war ali, que você sabe da história, né, dos desafios, superações que todo mundo teve. E esse é um ponto ali que vai fazer a gente trabalhar com essas equipes de forma diferentes. Porque esse olhar e essa experiência que vocês promoveram, que foram convidados na vida de vocês, elas trouxeram esse background diferente ali, né? Essa condição diferente para vocês estarem onde vocês estão. Já estamos entrando na reta final do nosso tempo aqui. Não, e que vocês estavam falando, é uma questão, para mim me ocorreu uma coisa que é quase de sobrevivência, né? Do ponto de vista da relação, né? Essa questão que vocês colocam dessa disponibilidade interna, de ouvir, de escutar, de conhecer, que não é só conhecer a história, mas o que conecta, né? O que conecta vocês com as pessoas e a possibilidade de vocês conectarem outras pessoas, né? E aí, enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando de alguma experiência de que a gente preparava, não hoje, a questão está tão globalizada hoje, tão rápida também, que essas questões de trabalhar com equipes multiculturais, hoje isso é muito vivo dentro das organizações, né? Mas eu lembro que a gente preparava executivos para fazer esses contatos multiculturais, né? Então, nós preparávamos com professor né, que tinha uma visão, por exemplo, se fosse na Europa, economia da Europa, comportamentos da Europa, como se vestir na Europa, como se portar na Europa, por exemplo, né? E também na China, quando se iniciou, né, principalmente a abertura do comércio, como lidar, né? Qual é a cultura, como cumprimentar.
enfim, é tão interessante, então, a postura corporal, como se posicionar, o que que as pessoas dizem, como elas dizem e tudo mais, né? Então, eu acho que eu estou lembrando um pouco assim, que num determinado momento, quando era pequeno, né? Porque quando vocês vão para esse processo, fica grande o mundo, né? Do ponto de vista de abarcar, de abranger, né? A experiência de vocês, né? Como ele falou, masterclass, né? E que antes também, em algum momento, pela velocidade e tudo mais, se preparava mais, as pessoas tinham. Havia um tempo de preparação das pessoas, né? Para esse contato, para esse tipo de relacionamento, para poder construir isso. Eu acho muito interessante olhar do ponto de vista da história, né? Como hoje requer muito mais protagonismo de vocês, né? Do ponto de vista pessoal, né? E também de percepção, como isso funciona, e sem esse preparo prévio, né? Muito bem, quanta coisa bacana. Vamos lá, nós estamos finalizando. Andressa e Márcio, uma mensagem que vocês queiram deixar para os nossos convidados. Quero agradecer as pessoas que ficaram aqui ao vivo acompanhando vocês. Boa parte deles vão ver isso depois, né? Mas a gente teve gente que aguentou firme aqui, tem gente que está aqui desde as 17 horas, Uau! né? E é um presente poder estar criando esse ambiente de espaço, de voz, de fala de vocês com aquilo que a gente acredita que está reverberando no mundo, e a gente está empenhado para que, né, a gente ganhe o mundo com essas falas de vocês, com essas experiências. Então, mensagem para deixar para o nosso público, para o nosso painel aqui. Agora você pode começar, Márcio. Poxa, não, eu já ia falar late first. Me pegou de calça curta. Não, vou então, com essa permissão, eu vou... não, para mim, obrigado a todo mundo que esteve aí conosco. Mais uma vez, Regina e Adilson. Acho que só pensando aqui no nosso tema das equipes multiculturais, me bateu até quando a Regina estava falando dessa preparação, eu falei, puxa, que bom, né? Porque o Google hoje em dia, que é o nosso melhor amigo, não vai ensinar. Então, acho que como olhar para a história também e poder ter, né, alguns insights do que... Não, é o meio do caminho, talvez o Google não vai responder, mas ter essa... Onde eu quero chegar? Ter essa disposição, quando você trabalha com equipes multiculturais, o que eu falei de se tornar frágil, você reaprender uma série de coisas, exige que você tenha o querer aprender, o querer estar com o outro, o querer ouvir o outro, porque se você encarar uma posição, né, ou alguma relação multicultural da mesma maneira que a relação de culturas iguais, você só vai bater cabeça e não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, quanto rápido você aprende isso e coloca no nível zero, né, para como acordos do zero, né? O que é o ok para mim encaixar, para você também falou a mesma coisa, resgatando um pouco do que a gente falou. São acordos do zero, né? Para a gente que tem filho aqui, o básico precisa ser dito, porque às vezes o outro está entendendo, a comunicação ela é muito rei nessa questão da cultura, né? Porque é um tom, uma palavra, então acho que é energia, demanda energia. Eu adoro, porque alinha com meus valores também pessoais, eu acho um barato, eu me divirto também, né, como a Andresa falou, de putz, depois de dias o cara falar que é ok, eu falei, meu, não acredito, agora com alemão não posso escrever ok assim, e eu levo numa boa e aprendi, né? Então, eu acho que é isso, é querer estar com essa sede e com esse gás para fazer essa pivotagem. Show de bola. Obrigado, Márcio. Vamos lá, André. É isso aí, Márcio. Eu acho que estar disposto a aprender é o principal para quem realmente quer entrar nessa aventura. Eu costumo dizer que quando a gente coloca intenção naquilo que a gente faz, a coisa flui, né? Então, eu tenho muito claro para mim qual é o meu propósito dentro da função que eu estou hoje, que é realmente deixar algum impacto na vida das pessoas que estão ali passando, tanto do ponto de vista... Eu trabalho na indústria farmacêutica, num familiar, num paciente,
num membro da equipe e que eu também aprenda com isso. Então, eu acho que quando você coloca a intenção nas coisas, as portas abrem muito, porque o outro recebe melhor, você se comunica melhor. É claro que aqui a gente tentou compartilhar a experiência, mas, claro, acontecem coisas que às vezes são inesperadas, né? O ok que o Márcio disse, comigo já aconteceram outras coisas também, e que aquilo é um aprendizado, né? Então, tomem como um aprendizado, não como uma coisa pessoal. Que estejamos abertos para feedback, né? Porque às vezes não foi tão legal. Né? E às vezes a pessoa nem vai te falar que não foi tão legal, você vai ter que captar isso, observando, conversando, dando abertura. E eu sempre costumo dizer que a gente é colocado dentro dessas situações, que para mim eu encaro como um masterclass, e no final do mês eu ainda recebo um salário para aprender tudo isso, né? Ganha eu, ganha a empresa, ganha todo mundo. Isso aí, Então, eu isso acho que é nesse clima que eu entro para não entrar numa bolha de estresse, porque você pode se estressar muito rápido, muito rápido. Então, para não entrar nessa bolha de estresse que só vai me desfocar do que eu tenho que entregar, eu encaro dessa maneira. Não sei nada, quero aprender algo, no final das contas, ganha a empresa, ganho eu, ganha todo mundo que está aprendendo, e é nessa energia que eu vou. Legal. Show de bola, show de bola. Muito bom. Bem. Rê, uma palavrinha para a gente finalizar o nosso primeiro dia do fórum aqui, cada painel incrível, né? Que sintonia fantástica de vocês dois nessa troca aqui, né? Que fluidez. Foi um presente, né? O que aconteceu aqui nessa troca. Rê? Não, a história da riqueza desse fórum que nós estamos fechando com vocês é realmente vocês trazerem vocês trazem as dores, os desafios e também aquilo que vocês vêm conquistando, né? A partir ou das dificuldades, né? A partir daquilo que vocês podem oferecer, do próprio talento. Eu acho que é a riqueza que as experiências trazem o mundo real. Não é verdade? A gente poderia fazer um evento só de melhores práticas, né? E agradecer por isso, a forma que vocês se trouxeram, foi muito legal, curti demais. Muito bom, bem autêntico, assim, bem legal. Gostei demais, gostei demais. Obrigada. Bom, e acho que todo mundo deve ter gostado também. Muito bem. Agradeço, né, mais uma vez aqui por esse momento, por essa oportunidade, e de vocês estarem aqui no fórum, colaborando aqui com gente que está passando por alguma dificuldade, por alguns desafios que vocês já passaram. Então, e parabéns pelo legado que vocês estão construindo aí. É um legado que eu sei que é um legado silencioso ali, mas acompanhando os seus posts que vocês fizeram do próprio evento, dos comentários que fizeram lá, é bacana. Então, parabéns aí, eu estou muito feliz e orgulhoso de ter vocês com a gente aqui conosco. Muito obrigado, beijo no coração. Para você que esteve aqui hoje, muito obrigado. Amanhã a gente tem o segundo dia do fórum, tem uma programação incrível. Você vai receber, né, já recebeu o e-mail que tem as conexões ali de cada dia. Amanhã o link é um outro. Quem está no grupo do WhatsApp, nós temos mais de 800 pessoas no grupo do WhatsApp que estão inscritas aqui. Acho que um pouquinho mais da metade entrou. E eu estou compartilhando ali também o link com vocês. Então, uma boa noite. Obrigado por você estar com a gente. Beijo no coração e tudo de bom. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.